Um salve a você que é culto racional, tudo bem? Gente, vamos falar hoje sobre esse tema, né? Quântica dificuldade nesse assunto, né? Com o favor do trocadilho aí. Mas antes de começar, quero dizer que esse quadro aqui, para quem ainda não assistiu os outros quadros, é um quadro diferente. O nome do quadro é Mandando a Real. Aqui eu vou ser franco com vocês, tem uma conversa franca, sem corte, sem efeito, sem nada, do jeito que eu sou, a realidade como ela é, sem colocar o mundo quântico aí no meio, né? E se eu me enrolar, vai ficar enrolado, então a gente vai saber exatamente conversar como se estivéssemos aqui juntinhos um do outro, certo? Gente, o tema do vídeo passado, eu prometi no Mandando a Real de ontem, né, que iria colocar uma explicação, assim, um complemento do vídeo sobre física quântica, né? Então, vamos lá. É um assunto difícil, né? Eu vou ser bem franco com vocês, eu não domino completamente esse assunto, né? Eu já falei no primeiro vídeo, eu não sou cientista, não sou físico, né? Sou arquiteto. O arquiteto ele é um metido ali, ele quer se meter em várias áreas, né? Tem um pezinho em cada área ali, né? Que tem que estudar muita coisa para poder fazer ali as adaptações, né, dos edifícios, e entender um pouco de como funciona a dinâmica das profissões, né? Mas eu não sou físico, né? E o vídeo ele ficou um pouco extenso, né? Ficou 13 minutos. E era para ter dividido em dois esse vídeo de física quântica, mas não deu para fazer isso. Mas esse quadro aqui ele serve para isso, né? Para a gente fazer esse complemento de ideias. Se você tiver alguma outra ideia aí, né, do canal, pode colocar nos comentários aqui abaixo. Comenta mesmo, gente, que os comentários eles vão trazer relevância aqui para o canal. Os algoritmos do YouTube vão saber que o vídeo é relevante. Uma coisa que eu queria falar do vídeo é que eu esqueci de colocar uma referência, certo? A referência do vídeo do Carl Sagan. Ele fala sobre a quarta dimensão, a planolândia, né? Agora sim, eu preferi fazer uma, uma referência não com o final que ele dá, porque o vídeo do Carl Sagan, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, ele termina falando sobre o hipercubo, né? Explicando aí o hipercubo. Só que eu achei mais interessante relacionar com as novas descobertas da física, né? Que é aquela coisa lá que eu falei do Prêmio Nobel de 2016, né? Do jogo que estava sendo criado, tá? E, gente, o que eu estava falando, né? A gente pode sim conversar sobre esse tipo de assunto sem melindre, né? Porque às vezes se torna tabu a gente falar de coisas muito complicadas, muito complexas, né? Mas não é isso que a gente... Se a gente vê algo que a gente acha assim estranho, já dá aquele medo, né? Mas eu tô aqui para estimular, né? Estimular tanto a você que tem dificuldade no campo científico, quanto você que tem dificuldade no campo da Bíblia. Que muita gente também não lê a Bíblia, que acha muito difícil a leitura, né? E eu quero dizer para você que esse tabu ele pode ser quebrado e pode ser quebrado exatamente hoje, né? Olha só, a gente vê física todo dia, gente. Quando a gente vai cozinhar, quando a gente vê a chuva, quando a gente vê um relâmpago, um trovão, né? Quando a gente vê falar aí de vulcão, de terremotos, né? De asteroides e até mesmo quando a gente respira, a gente vê física, né? A astronomia, que eu falei também um vídeo sobre astronomia, né? A gente olhar para o céu, gente, a gente está vendo astronomia, a gente está vendo o passado, que toda vez que a gente olha para o céu, a gente está vendo o passado. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E história, não falei também que ia falar sobre história aqui, né? Eu não sou historiador, fiz faculdade de história, mas não consegui concluir, né, lá no Ceará. Mas todos nós podemos falar de história. A história é que permite com que a gente entenda quem nós somos, a formação do ser humano como sociedade, né? E olha só, você que tem 15, 20 anos de idade já pode dizer que vivenciou fatos históricos. O que é que você está vendo hoje? Uma coisa que vai ser escrita em todos os livros
para o resto da humanidade, a humanidade vai lembrar desse momento que a gente está vivendo aqui. Uma pandemia, né? Que não ficou só em um continente, que realmente foi pandemia no maior sentido da palavra. As outras pandemias pode ser que não tenha atingido todos os continentes, né? Pode ter atingido a maioria, mas essa agora atingiu todos os continentes. Então olha só, você está fazendo parte da história, você está vivendo história. É sobre isso que a gente tem que falar, a gente tem que se expressar, né? Então eu quero te estimular a continuar fazendo. Faça esses links interdisciplinares, né? Monte um canal, como eu falei no vídeo passado. Você tem ideias, você pode, você é capaz. E você tem muita relevância para falar dessas ideias para a sociedade, né? E um pouco aí do complemento que eu ia falar sobre a física quântica, né? Lá no vídeo do Carl Sagan, ele fala sobre o hipercubo. Eita, mais uma coisa aí. O que é esse hipercubo? Você que gosta de cinema aí, lembra do Tesseract? Vingadores, né? Você assistiu Interestelar? Quando ele entra lá no buraco negro, ele vai lá, ele entra no hipercubo, né? Ele consegue ver ali o passado e o presente, né? O futuro ele não vê não, né? Mas ele vê ali o passado e o presente como se fosse uma coisa só, né? E é interessante, gente, que o hipercubo que o Carl Sagan fala, ele é uma figura de 4 dimensões representada em 3 dimensões. E isso quer dizer que a gente não pode desenhar ele, porque se a gente desenhasse, a gente ia colocar ele em 2 dimensões. A gente constrói a sombra do hipercubo. Então vou colocar aqui um link na descrição do vídeo do Carl Sagan falando um pouco do hipercubo, né? E também um vídeo do Schwarza, que o Schwarza explica muito bem essa questão aí do hipercubo, né? Das dimensões, né? De pro lado para o outro, né? E acho interessante que eu relacionei com mais algumas questões aí com a Bíblia, né? Essas questões científicas aí que eu acabei de falar, a gente pode relacionar com a onisciência e a onipresença de Deus. Sim, isso mesmo. Porque veja bem, você assiste aí o vídeo do Schwarz, vou colocar aqui embaixo, né? Ele fala sobre como é que as criaturas 4D veriam a gente, né? Como elas veriam a gente. E ele disse que não era nada bonito, porque uma criatura 4D, ela poderia ver o nosso interior, os nossos órgãos, né? E poderia tirar coisas que está dentro da gente, poderia tirar um órgão da gente sem a gente nem perceber, né? E eu não sei, eu não sei quantas dimensões Deus tem ou em qual dimensão que ele vive, mas eu sei que ele criou essa dimensão aqui que a gente está, né? E além dele ver dentro da gente, ele consegue sondar os nossos pensamentos, né? E isso é muito mais profundo. Então eu creio que Deus está muito além da 4ª, 5ª, 6ª dimensão, né? Vocês estão lembrados, né, da esfera que eu falei lá no vídeo, no videozinho lá da 4ª dimensão? Pois é. E veja bem, Deus tem um controle completo, certo, gente? Ele tem um controle completo da física, do corpo, mas ele também tem um controle completo da nossa mente. Se a gente der esse controle para ele, isso é que é interessante. Ele é tão transcendental de um jeito que ele tem o poder de fazer tudo, mas ele, em nós, ele faz se a gente permitir. Então permita o Criador passar a interagir com você, né? Interessante, quem assistiu o filme Interestelar, voltando um pouquinho aqui, percebe que lá ele tinha uma forma de comunicação, né, com a filha dele, né, quando ele estava no hipercubo lá, que era a gravidade, né? Através da gravidade ele conseguia se comunicar. E eu acredito, gente, que a gente tem uma forma de comunicação transcendental também com Deus, que é o Espírito. Deus disse que nos fez a imagem e semelhança dele. Então ele colocou o sopro de vida dele em nós. Então a gente tem essa forma de comunicação entre
a nossa limitada terceira dimensão e a dimensão superior divina, né? Em relação à onipresença, a onipresença tem um vídeo muito bom aqui do Mário Persona, vou colocar aqui também na descrição. Ele descreve Deus como um ser extremamente grande. Lembra quando eu falei que quando a gente olha para as estrelas do céu, né, a gente vê o passado? Pois é. Ele citou que a estrela mais próxima da gente, próxima a Centauro, está a 4 anos-luz de distância da gente. Isso é mais de 40 trilhões de quilômetros, né? E se a gente pegasse uma nave aqui, demoraria milênios para a gente chegar com o pé na tábua lá embaixo, como ele fala, né? Agora imagine Deus como um ser muito grande, que ele consegue enxergar aqui, ó, a Terra e na visão periférica próxima a Centauri aqui, ó. E ele consegue tocar nas duas ao mesmo tempo. Entende? Esse é o nosso Deus. E ele tem uma velocidade infinita, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele pode ir aqui para a próxima Centauri, ele pode ir para a estrela que está a milhões de anos-luz de distância também e tocar aqui com a mão dele aqui, né? Significa que a velocidade dele é infinita. E se você sabe um pouquinho de relatividade, a velocidade está intimamente ligada com o tempo, né? Então, quanto maior a sua velocidade, menor o tempo passa para você. Se você chegar perto da velocidade da luz, né? Aí o tempo ele fica bem diferente do que a gente consegue entender agora, né? Então, gente, tem a questão também da onipotência, mas eu não vou falar aqui porque não tem a ver com o que eu coloquei no vídeo. Mas um ser que não é limitado nem pelo tempo nem pelo espaço, sabe todas as coisas, pode sondar os nossos pensamentos e, mais do que isso, as nossas intenções, aquilo, ó, que é o nosso âmago, né? Quer maior poder do que esse? Mas em outro vídeo, assim, eu explicarei um pouquinho, mas tentarei, né? Explicar um pouquinho mais essa relação da onipotência de Deus com a ciência, tá certo? Então, gente, era isso que eu queria falar hoje. Um abraço para todos aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!